Muito boa noite, estamos ao vivo aqui no Instagram, ao vivo aqui nessa live, na Jornada das Lives, seja muito bem-vindo. Nós demoramos um pouquinho para iniciar a nossa live, seja muito bem-vinda Ana Maria, Regiane, provavelmente a Regiane, Neiva, sejam todos bem-vindos. Mudei a conexão aqui da internet e agora deu certo. Então, hoje é dia 23, né? Nós teremos a nossa live especial com a minha amiga Andréia Balieiro, que já está entrando aqui, e o papo será muito interessante. Nós falaremos aí sobre a imunidade, como você aumentar a sua imunidade, tá ok? Neiva, Gota da Planta entrou, a minha convidada Andréia, deixa eu conectar com ela. Andréia, a sua configuração não está permitindo eu conectar a você. Você precisa liberar para mim conectar a você aí. Agora sim. Muito bem, André já estará entrando agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fábio, Helena, CineBC, que eu não sei quem é, mas seja muito bem-vindo. Como o Instagram ele sempre aparece pelo nome aqui, pelo nome o nome de título ali, né, de hashtag, né, mas não pelo nome. Vamos tentar novamente aqui, Andréia. Gota da Planta não pode participar. Andréia, não estou conseguindo conectar você. Verifica a tua configuração, por gentileza. Talvez você vai ter que mudar a sua configuração, porque ele não está permitindo fazer a live junto com você. Tentei te adicionar aqui, agora acho que vai dar certo. Ele está te aguardando. Pessoal, enquanto a Andréia está só verificando a configuração dela, para ela se conectar a mim. Eu estou tentando conectar ela, mas alguma coisa na configuração não está dando certo. Eu mandei uma solicitação. Agora sim. Agora foi. Seja bem-vinda. Essa é a nossa ignorância de tecnologia, né? Porque eu também não entendo nada. Essa está sendo a segunda transmissão minha ao vivo, então estamos tudo junto, né? Agora mas deu sim. certo. Deu Seja certo. muito bem-vinda, Andréia Balieiro. O pessoal estava muito ansioso para te assistir e eu estou muito animado para te bater um papo com você, entrevistar aí um pouquinho da sua experiência com aromaterapia, com óleos essenciais. Bom, já estamos aí um pouquinho com atraso, eu atrasei um pouco, então peço desculpa a todas as pessoas aí, porque a minha conexão não estava 100% aqui, mas deu tudo certo, conseguimos entrar. Andréia, primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quem é Andréia Balieiro? Conte um pouquinho sobre você, sobre a sua história, para a nossa audiência aí. Vai ficar gravado depois aqui, então as pessoas vão poder assistir, mesmo que não assistir ao vivo, né? Então, pode começar nos contando um pouquinho sobre a sua história. Muito bem, então, primeiramente, boa noite, né? Bem-vindos a todos, é um prazer poder compartilhar algumas experiências aqui com os óleos essenciais. E, enfim, eu sou uma mulher que passou por muitas áreas nessa vida, digamos assim, né? Então, eu já
eu tenho uma profissão, eu sou, na verdade, professora, tradutora e intérprete, né? E nada é em vão, nenhum conhecimento adquirido é em vão, porque isso me ajudou a buscar muitos conhecimentos que eu precisava sobre os óleos essenciais no mercado americano, muito material traduzido lá da aromaterapia raiz, que é da França, da Alemanha, né? Então, isso me ajudou e ainda me ajuda a buscar esse conhecimento. E eu encontrei, na verdade, nos óleos essenciais, uma alternativa natural para uma doença autoimune, mas eu vou deixar para falar isso na hora que a gente for falar de doença autoimune. E eu procurei realmente uma opção que me trouxesse mais saúde, mais disposição, que me ajudasse a cuidar da minha família, né? Hoje em dia, então, né, nessa época de pandemia, a gente tem um pouco de medo de ir para hospitais, para médico, né? A gente tem medo de sair e voltar com corona para casa, né? Então, é um grande privilégio poder usar os óleos essenciais para cuidar da saúde e não só ser aromaterapeuta para os outros, mas aromaterapeuta do lar. É um grande privilégio. Legal, Andréa. E esse tema, quando a gente compartilhou sobre a ideia de falar desse tema, é totalmente atual, um tema realmente muito relevante, porque é aquilo que você falou, realmente as pessoas estão temerosas e as pessoas estão assustadas, porque às vezes elas convivem com outras pessoas que pode estar contaminada, ou não só a questão do Covid-19, mas também em relação a qualquer outra doença também, né? Que a gente fala, então, quando a gente fala de imunidade, não só refere agora à questão do Covid, mas com toda a proteção para outras doenças que normalmente são transmissíveis, né? Muito bem, obrigado por você compartilhar um pouquinho a tua história. Você vai falar ao longo da jornada com a nossa entrevista em alguns detalhes pessoais. Agora a pergunta, o que te conectou, né? Qual foi a primeira relação, a tua primeira experiência com os óleos essenciais com aromaterapia? Legal. Então, há mais ou menos uns 2 anos e meio, um amigo, que é até nosso amigo em comum, né, o Álvaro, trouxe um óleo essencial de hortelã-pimenta para nós sentirmos o aroma. De início era só um cheirinho gostoso, né? Ai, que aroma gostoso, parece ali uma bala de hortelã, de menta, tal. Mas aí a gente ficou curioso em entender como que aquele aroma gostoso fazia a gente respirar melhor. Eu mesma tenho alguns problemas respiratórios, né? Rinite alérgica, sinusite, né? Então, eu queria entender, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa nesse sentido, de querer saber, entender como as coisas funcionam. E eu queria entender por que o aroma de hortelã podia fazer tudo aquilo comigo, né? Descongestionar as vias aéreas, fazer passar uma dor de cabeça no uso tópico. E aí, daquele hortelã-pimenta, já vieram outros óleos essenciais que nós fomos conhecendo, usando no dia a dia e tendo os benefícios terapêuticos em nosso lar. Né? Primeiramente foi com a gente. Né? Eu falo que primeiro a gente se convence para depois, então, achar uma coisa tão boa que quer compartilhar com os demais. E não foi diferente conosco. Foi exatamente assim, de um modo simples, que tudo começou. Você falou uma coisa interessante, né? Porque a maioria das pessoas, elas falam que eles acham que os óleos essenciais, quando fala essenciais, elas entendem a questão de essência, cheirinho, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Ou alguma coisa mais holístico, né? Uma questão mais, como que se diz? Mais como questão... Médico, né? Isso, exatamente. Então, poucas pessoas ainda sabem em relação à proporção de pessoas no Brasil, até no mundo inteiro, do poder terapêutico do óleo essencial, que é mais agregado para a saúde. Muito bem, Andréia. Vamos à primeira pergunta. Como que funciona a nossa imunidade? Legal. Então, primeiro a gente precisa entender como funciona o óleo essencial. Porque uma coisa bem bacana que eu aprendi nesses anos de pesquisa e de cursos é que o óleo essencial é o sistema imunológico da planta.
Então, a planta é um ser vivo que também nasce, cresce, reproduz e morre, né? E ela tem o seu sistema imunológico, que é aquela parte do organismo ali vegetal que protege de predadores, de infecções do solo, de climas, né, ou muito frios ou muito calor, né? Então tudo isso faz com que a planta se proteja e tenha ali a sua proteção através do óleo essencial que ela mesma produz. Então, através de anos de estudos, foi constatado que o sistema imunológico da planta ele é muito parecido com o nosso. Uma coisa que a gente Uhum. nunca imaginar, né? Um vegetal e um ser humano. Mas, Sim. justamente por funcionarem de formas muito parecidas, descobriu-se que os mesmos benefícios que uma planta pode ter no sistema imunológico dela com o óleo essencial, muitos deles nós, como seres humanos, podemos ter também. Então, partindo desse princípio, aí vem a nossa imunidade. O que é a imunidade? A imunidade nada mais é do que a defesa do nosso corpo. Então, nosso corpo ele é formado por alguns sistemas. Tem o sistema reprodutório, tem o sistema respiratório, tem o sistema límbico, né, o cerebral, a gente tem o sistema imunológico. E esse sistema imunológico é formado por células, que é como se fossem um exército, que protege lá o nosso organismo. Nosso sistema imunológico ele pode estar mais fraco através de questões emocionais, através de questões físicas ligadas a vírus, a infecções, a bactérias. Então, muitas vezes, esse sistema imunológico vai estar fraco e não vai conseguir defender o corpo dessas ocasionalidades, né? Desses problemas de saúde. Então, o sistema imunológico é, resumindo, a defesa do nosso corpo, através da célula, dos anticorpos e assim por diante. Ótimo. E uma coisa que você falou aí sobre os óleos essenciais serem orgânicos, e nós também somos uma matéria orgânica, né? E é impressionante que os óleos essenciais basicamente é a farmácia de Deus, que advinda da natureza, né? Das plantas, das raízes, das folhas, seja ele qual lugar, de maneira orgânica. E quando ele se conecta com a gente, é um casamento, porque é aquilo que você comentou, né? Todo o sistema do organismo, ele atinge, afeta algum sistema do nosso organismo, né? E isso é impressionante, o poder desses óleos realmente no nosso corpo. Andréia, qual é a ação dos óleos essenciais sobre o nosso sistema imunitário? Talvez você já até respondeu alguma coisinha ali, mas se quiser reforçar, né, essa pergunta. Sim, uma coisa legal que você falou é dessa coisa orgânica, né? Nós somos orgânicos. A gente é que fica usando coisas que não são Sintética. naturais, sintéticas, né, no nosso dia a dia e tirando um pouco, né, da nossa natureza, né? Mas Uhum. até os medicamentos alopáticos, né, que não são os naturais, eles conseguem ir até uma parte do nosso corpo, mas não conseguem entrar na célula. Quem conversa com célula é só a parte orgânica. Então, os óleos essenciais conseguem trabalhar na nossa imunidade, levando oxigênio para a nossa célula. É como se eu desse uma maleta ali, falasse, ó, óleo essencial, entrega essa bolsa de oxigênio para as células, para elas ficarem ali saudáveis, fortes e conseguirem defender aquele organismo. Ela vai até lá, e ela entra na salinha da célula, digamos assim, Uhum. e entrega esse oxigênio. E é o oxigênio que dá vida para a célula e faz ela ficar mais forte. Aí, o medicamento alopático, né, ali o nosso antibiótico, a nossa dipirona e por aí vai, ela barra na porta dessa salinha. É como se fosse isso. Uhum. Ali ela não chega. Ela traz algum alívio imediato? Até traz. Se você está com uma dor de cabeça e toma um remédio para dor de cabeça, vai trazer um alívio. Vai curar a Uhum. causa raiz? Não vai. Né? Dependendo do motivo daquela dor de cabeça, vai passar um tempo e você vai ter ela de novo. Né? Então, Uhum. uma coisa legal do natural é que ele vai na causa raiz do problema, que é dar vida, oxigênio e força para nosso sistema imunitário, para as nossas células.
E uma coisa que tem um médico muito famoso, todo mundo conhece, que é o Olay Ribeiro, a maioria das pessoas conhece, ele fala, né? Ele até fala assim, quando um medicamento entra, um medicamento sintético, né? Entra no teu organismo, ele fala, o que é isso? Ele não sabe o que é, né? E totalmente ao contrário dos óleos essenciais, que já tem essa conexão pelo que você já comentou aí Eles anteriormente. já se conhecem, é isso mesmo. E a outra pergunta é: quais os principais problemas causados pela falta de imunidade? Essa pergunta é interessante. Quais os principais problemas causados pela falta de imunidade? Então, se a gente for colocar em grupos, né, tem uma lista gigantesca, né, tem doença que a gente nem conhece ainda, mas todas aquelas que são causadas por vírus, por bactérias. Então, quais são as mais comuns, né, que a gente vê no dia a dia? Ah, uma pessoa que fica cansada de uma forma mais frequente que o normal, ela pode ter um problema de imunidade. Uma pessoa que fica com dor de cabeça de uma forma frequente, ela pode ter problema de imunidade. Ela pode problemas respiratórios, gripes, resfriados, as inflamações, né? Rinite, sinusite, tudo que tem it, né? É inflamação, também são problemas causados por falta de imunidade. Então, sempre que a gente fortalece a imunidade, nós estamos reduzindo a frequência com que nós vamos ter esse tipo de sintoma, esse tipo de problema. Né? Então, tudo relacionado à força, a problemas causados por bactéria, por vírus, estão relacionados à imunidade. Que bacana. E uma coisa interessante é que quando a gente não está com a imunidade boa, é como se a gente abrir, a porta está aberta, né? Você falou sobre, né? A porta está aberta para quê? Para as coisas ruins que vai entrar no nosso corpo. E aí os efeitos, os resultados são esses que você comentou. Quais algumas receitas com os óleos essenciais para tratar a imunidade? Protocolos, nós chamados protocolos, né, as receitas. Quais são algumas Sim. delas que nós podemos utilizar para tratar a imunidade ou fortalecer a imunidade? Isso. Um dos protocolos que eu gosto bastante, né, que é de autoria do Dr. Hill, né, o Dr. Hill é um médico e ele é conhecido no mundo todo como o melhor médico especialista em óleos essenciais. Então, a gente tem diversos médicos ótimos, mas ele é um médico especialista em óleos essenciais. Então, ele sabe tudo que é remédio alopático, tudo que é remédio natural. E ele criou um protocolo, né, que ele faz questão de compartilhar com o mundo todo, que é chamado FLUM. E é interessante, né, que gripe, né, aquela gripe que derruba a pessoa, em inglês, né, conhecida como flu, um dos nomes, né? E ele fez uma brincadeira com esse nome flu e criou o FLUM, que é como se fosse uma bomba ali, né, energética, natural, para proteger e fortalecer a imunidade. Então, quais são? Por que é FLUM, né? Isso é uma sigla. O F, ele se refere ao frankincense. Estou aqui com o olhinho, que eu não fico sem esses olhos. Então, aqui eu tenho o F de frankincense, que é o óleo essencial de olíbano. Eu vou falar aqui os olhinhos, depois a gente fala de quantidade de receitinha, tá? Eu tenho a letra L, que é o lemon, né? O óleo essencial de limão siciliano, que é outro ótimo para a imunidade também. Eu tenho o On Guard, ok? Que é um mix de óleos essenciais que tem óleo de cravo, de laranja, tem o alecrim, tem eucalipto, enfim, tem canela. São óleos essenciais todos ótimos para a imunidade. A outra letra O é o orégano, né? Que é um óleo muito forte, ele é um poderoso antibiótico, inclusive, e ele não pode ser utilizado puro, diretamente sobre a pele ou ingerindo ele, mas eu vou dar algumas sugestões de uso aqui para o óleo essencial de orégano. E por último, a letra M, que é o melaleuca, também, né? É um ótimo top, top, né?
E é engraçado, meu marido, quando ele precisa, ele fala, faz uma bomba para mim. E é para eu pegar uma cápsula, até esqueci de trazer a cápsula para mostrar para vocês, mas uma cápsula vegetal, ela é pequenininha, você compra ela vazia, numa casa de produtos naturais ou farmácia de manipulação. E dentro dessa cápsula, você coloca uma gota de cada um desses óleos essenciais. Tá? Aí não pode ser a cápsula número 1, porque a número 1 só cabe 5 gotas, tem que ser a número 2. E aí você põe uma gota de cada um desses, porque aí você não vai sentir o gosto, não vai sentir queimar. Alguns sabores não são muito gostosos, né? Embora o aroma é delicioso, a gente coloca lá na cápsula uma gota de cada um desses e toma uma vez por dia só. E outra, é igual antibiótico, não é para tomar a vida toda, todos os dias, né? Não, você toma por 6 dias apenas e para. Você só toma quando você precisa realmente daquela bomba imunológica, né? Agora, se você não está com problema de imunidade, não está com uma doença específica, mas você quer fazer uma prevenção, que é o ideal, inclusive, você pode escolher apenas um desses aqui. Não precisa ser todos. Esse aqui é quando o problema já aconteceu. Já estou gripada, já estou com febre, já estou com vários problemas. O problema já aconteceu, você vai fazer isso aqui. Agora, se você quer prevenir, você pode, ó, um hábito saudável para a imunidade, uma gotinha do óleo essencial de olíbano sublingual todos os dias pela manhã. Pode ser o olíbano, pode ser o copaíba. Copaíba é um poderoso anti-inflamatório e ele também ajuda com a imunidade. Esse é até gostosinho, eu não acho ruim, não. O óleo de limão, faz uma água saborizada, coloca numa garrafa de vidro, né? Pinga algumas gotinhas do óleo de limão, pode ser umas 4 gotas já é suficiente num litro ou 1,5 litro de água. Fica uma água gostosa, saborizada, as crianças não reclamam tanto para tomar e você está cuidando da imunidade. Se não for o lemon, pode ser o laranja também. Os cítricos têm essa propriedade, né? De ajudarem com a imunidade, terem um sabor e um aroma gostoso. Fora que o aroma também dá um ânimo, uma alegria, né? Uma disposição melhor para fazer as coisas. O On Guard também sozinho pode ser utilizado, só que eu diria que uma forma legal do On Guard, para as crianças não reclamarem que ele é um pouco picante, é colocar na sola dos pés. Pega uma gotinha, passa na sola dos pés. Se for uma criança menor de 5 anos, passa uma primeira camada de óleo vegetal, que é o óleo de coco fracionado ou qualquer outro óleo vegetal carreador, passa uma primeira camadinha ali, põe uma gotinha desse e nos pés a criança não reclama porque ela não vai sentir sabor, o cheiro não vai chegar tão perto do nariz e você está protegendo ali aquela criança todos os dias passando na sola dos pés. Sem contar que a planta dos pés tem uma absorção muito rápida, né? Exato, é cheio de veias, né? Quando é cheio de veias aquele local, ele absorve rápido, ele já leva para os lugares que ele tem que levar, né? Pela corrente sanguínea. E uma coisa legal também é a gente pode usar mel, né? Uma receitinha que eu gosto de fazer aqui em casa é um xaropinho. Então, esse xaropinho aqui em casa a gente usa mel. muito mel. A gente usa muito mel. É a gente deixa 2 vidros já na reserva, quando acabar a gente já faz, já deixa ali. Ótimo. Então tem vários tipos de mel. Tem um que é mais grosso, forte. Tem um mel de flor de laranjeira, que ele é um pouco mais líquido, né? Ele é um pouco mais molinho. Enfim, eu gosto de deixar ele um pouco mais molinho. Eu não gosto dele super concentrado, o mel, né? Então, se eu tenho do mais grosso, eu ponho um pouquinho de água, ou eu uso esse de flor de laranjeira. E aí eu coloco ali... flor de laranjeira eu não conhecia, não. Vou pesquisar. Tem alguns específicos que eles são um pouco mais molinhos, assim. Tem uns que no frio ficam duros, né? Enfim, eu gosto desses um pouco mais molinhos. E ali a gente mistura uma gota do On Guard, o limão, faz uma misturinha, até melaleuca que a gente põe de vez em quando. E as crianças tomam uma colherzinha ali naquele período mais de inverno, para se protegerem de uma gripe, etc. Então, são algumas receitinhas que a gente pode usar aí no dia a dia, para melhorar a imunidade. Tem os rolãozinhos que são muito práticos também. A gente pode até pegar esses óleos aqui do Flum, né? Colocar uma gotinha de cada, acrescentar o óleo de coco fracionado, fazer uma misturinha ali leve, com baixa concentração, né? E passar no pé das crianças.
antes deles dormirem. É uma prática muito fácil e segura de fazer para todas as idades. Ótimo. Que legal. Essa é a dica de hoje aí, né? Uma dica sensacional. O Flum, a bomba imunológica. E a minha experiência aqui hoje, né, pessoal, quando a gente tem tomado, né? Então, raramente a gente fica doente. Acho que acho que todo mundo deveria se preocupar em ter essa preocupação de não ficar doente, porque sai mais barato. Sai mais barato você ter uma substância natural sobre o teu organismo do que depois ter que gastar com medicamento, ter que gastar tempo indo até o hospital, até um PA, até um posto de atendimento, ter que gastar dinheiro com farmácia. Então, prevenção sai mais barato, sai muito mais barato. Então, vale muito a pena seguir essas receitas, essas dicas aqui que a Andrea deu para nós do Flum, tá bom? Posso falar mais Agora, pode falar, pode falar. Você vai lembrando aí, então pode falar. Não, pode voltar lá. Eu falei da ingestão, né? Falei da ingestão, falei do uso tópico, esqueci do difusor. O difusor é uma das maneiras mais seguras da gente usar os óleos essenciais, né? Então, esse mesmo Flum, e detalhe, se eu tenho Flum, uso Flum, ou seja, todos esses olhinhos. Se eu não tenho todos, um é suficiente. Não deixa de usar só porque você tem um, né? Você coloca no difusor ali 5 gotinhas, ou você põe uma gotinha de cada, ou se você tem um só, põe as 5 gotas daquele óleo no difusor e deixa ali difundir naquele ambiente em que você passa mais tempo. Também é super saudável. O Vanguard, por exemplo, né, ele individualmente é uma delícia, né? O Vanguard, eu adoro. Tem gente que não gosta, mas eu adoro o cheiro do Vanguard no ambiente. Ah, eu gosto também. Maravilha, Andréia. Essa pergunta é muito interessante, muito boa. Presta atenção, pessoal. Quais são os óleos essenciais também servem para doenças autoimunes? De repente você pode até explicar o que é doença autoimune, que às vezes as pessoas nem sabem. Mas os óleos essenciais servem para doenças autoimunes? Serve, mas com uma certa cautela. E eu vou explicar por quê. Primeiro, eu fui uma pessoa que nunca pegava nem gripe. É muito engraçado isso, né? Então, eu não pegava gripe, eu nunca faltei na escola durante os 9 anos de estudo. Então, é bem interessante isso. E, de repente, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque uma pessoa que não estava acostumada a nem pegar gripe, né? De repente, ter uma doença autoimune. O que é a doença autoimune? Ela é uma doença que ela afeta as defesas do nosso corpo. Então, lembra que eu falei que a imunidade é um exército de soldadinhos que cuidam do nosso organismo, que defendem o nosso organismo? Exato. Só que, com a doença autoimune, alguns desses soldadinhos ficam confusos. Ao invés de defenderem, eles atacam as células do próprio organismo. Então, imagina que eu tenho um exército de 100 soldados. Os 100 soldados deveriam me defender. Eu, com uma doença autoimune, pode ser que 50 desses soldados me ataquem. Então, olha como fica confuso, né? O sistema imunológico de uma pessoa que tem uma doença autoimune. Então, quando acontece isso, eu não posso usar e abusar do Flum, por exemplo, porque eu não posso aumentar o meu exército, eu não sei se amanhã ele vai se voltar contra mim e me atacar, entendeu? Então, é uma coisa interessante. Então, qual que geralmente é a medicação de uma pessoa que tem autoimune? São 2 tipos. Um é um anti-inflamatório, porque independente do tipo de doença autoimune, haverá inflamação. E o segundo tipo de medicamento comum entre as doenças de autoimune é um imunossupressor, ou seja, um medicamento que não deixa aumentar muito a imunidade, né? Então, complicado, né? Porque eu também não quero ficar toda hora gripada, doente, né? Só que existem óleos essenciais que vão tratar a causa raiz. Por exemplo, as doenças autoimunes, elas são ativadas e desativadas. Como assim? É um botão de liga e desliga? Não, não é. Então, por exemplo, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune chamada lúpus há 5, 6 anos atrás. E ela foi ativada
por uma ocasião de estresse intenso. Eu trabalhava acho que 12 horas por dia, eu cobria o meu turno e o turno de uma outra pessoa. Eu tinha sido recém-promovida, então eu tinha um acúmulo de tarefas gigantesco, uma bagagem de estresse gigantesca, porque você acaba de ser promovido, você tem que mostrar serviço, né? E aí você tinha diversas preocupações, as crianças eram menores, eram mais uma preocupação. Era muito tempo em transporte, né, para ir, para retornar do meu trabalho, trânsito intenso, enfim, foi uma série de circunstâncias de estresse que fizeram essa doença ser ativada. Então, como que a gente faz para trabalhar a ocasião de uma doença autoimune? Primeiro, a gente precisa tratar os gatilhos. Então, por exemplo, para o lúpus, o que ativa o lúpus? É exposição ao sol, estresse, principalmente estresse, né? E condições emocionais e hormonais. Então, eu vou usar óleos essenciais que me deixam calma, alegre, com a boa autoestima e com uma boa disposição. Vou usar também, no caso do lúpus, que é uma inflamação em todas as articulações, né? Elas doem bastante, ficam inchadas, tudo. Eu vou usar um óleo para dor e eu vou usar em massagem. Por exemplo, eu vou usar o Wintergreen, que é bom inclusive para fibromialgia também. Eu vou usar o óleo Peppermint, que é ótimo para massagem, para dores. O Deep Blue, né? Então eu vou usar óleos essenciais que amenizam os sintomas daquela doença autoimune. O óleo essencial de salsa também, né, que ele não é muito conhecido, muito difundido, mas é um óleo essencial que ele trabalha com essa questão imunológica. Ele é imunomodulador, então ele tem uma propriedade que ele não deixa crescer demais a imunidade a ponto de virar um exército gigante contra mim, mas também não me deixa com uma imunidade tão baixa que eu fique doente frequentemente. Ele equilibra, então. Ele consegue equilibrar. Agora, não quer dizer que eu não posso usar nenhum desses óleos. O frankincense, por exemplo, ele é ótimo para mim. Eu uso ele sublingual todos os dias e eu sinto que ele melhora a pele, porque o lúpus tem uma questão também da pele, né? De ficar em manchas, etc. Ele me ajuda com isso. Ele ajuda com essa questão da autoestima, porque ele, da forma aromática, ele é um calmante natural, revigorante, tudo. Todos esses, até o On Guard, que é para fortalecer a imunidade, eu ainda consigo utilizar de vez em quando, ou da forma aromática. Eu só não posso fazer essa bendita dessa bomba do Flum, porque senão eu vou fortalecer demais a minha imunidade e ela pode se voltar contra mim. Então, essa é uma dica aí para pessoas que têm doença autoimune. Doenças autoimunes, lúpus, acho que... Tem artrite reumatoide. Artrite reumatoide. Ela também é uma autoimune. Tem uma doença hepática, que tem um nome bem diferente, que eu não vou lembrar, mas é autoimune também. Enfim. Muito bem. Tem uma Olha aqui, pessoal. Tinha. Que legal. Olha que aula, pessoal. Então, se você conhece, se você que é consultor de óleos essenciais, já faz uso dos óleos essenciais, às vezes está recomendando, então tem essa contrapartida também dessas circunstâncias, né? Quanto à questão de doença autoimune. Muito obrigado, André. Que banquete essa informação. Estou aprendendo aqui algumas coisas novas com você também, pelo teu grande conhecimento. Última pergunta, né? E depois a gente vai pegar algumas perguntas do pessoal aqui também na nossa live, né? Vamos selecionar algumas aqui. Quais óleos essenciais para a imunidade das crianças? Essa é uma pergunta que tem a maioria das mães quer saber. Quantidade de óleo, se pode, né? Qual o limite, a idade. Então, essas são normalmente dúvidas muito recorrentes aí nos nossos grupos de WhatsApp. Então, vamos lá. Primeira coisa, para as crianças, um uso muito seguro, independente do óleo essencial, ele é difusor. Difusor é um local, é uma forma, né, de uso dos óleos essenciais pela aromaterapia que é muito seguro para qualquer idade das crianças, tá? Falando dessa bomba do Flum que a gente falou aqui, os óleos essenciais são seguros para uso nas crianças. Os dois mais fortes aqui são o orégano e o On Guard.
porque eles têm cravo e o próprio orégano, são muito fortes para crianças pequenininhas, de 3 anos para baixo, né? Então, a única maneira de usar esses 2 óleos mais fortes com essas crianças é numa dosagem menor e no difusor com água. Os demais óleos podem ser utilizados, né? Porém, com a diluição segura, com óleo de coco fracionado. Essa diluição segura para crianças, geralmente ela é a 1% somente. Então, se eu tenho lá 10 ml do óleo carreador, 1% desses 10 ml é menos do que 1 ml. 1 ml é 10%. Então, imagina, né? Então, 2 gotinhas somente num vidro de 10 ml de óleo carreador. Então, a gente tem que fazer uma diluição bem fraquinha para crianças abaixo de 3 anos, tá? Uma linha muito segura também da doTERRA para as crianças, são 2 linhas, na verdade. Primeiro, a linha Touch. A linha Touch são rolons de óleos essenciais já diluídos na proporção segura para uso tópico. Ainda assim, o On Guard e o orégano são muito fortes para crianças menores, tá? Para bebês. Agora, crianças de 5 anos para cima já podem usar os rolons na planta dos pés. E outro kit muito seguro também, que foi falado na live anterior pela Dani Stein com muita propriedade, é o Kit Kids. Então, o Kit Kids tem ali misturinhas excepcionais para as crianças. A gente sabe que eles trabalham muito a questão emocional, só que a gente sabe também que a questão emocional ela é a principal causadora de várias questões físicas, né? Então, primeiro a gente cuida do emocional para não surgirem mais questões físicas. E o Kit Kids é ótimo ali, o Rescue e o Stronger ajudam a imunidade das crianças e ainda resgatam essa coisa emocional, esse equilíbrio emocional que eles precisam ter e aprender a ter essa inteligência emocional desde crianças. Excelente. Você que é mãe, que está nos assistindo, tem criança pequena, precisa ter a linha Kids em casa. Precisa ter um difusor e precisa ter a linha Kids em casa, tá? Não dá para viver sem. É fácil, é prático, é tudo colorido já para eles, né, se motivar a pegar. Por isso que tem até um negocinho para pendurar na mochila para crianças que vão para a escola, etc. Então, precisa ter a linha Kids em casa, que é muito prática de utilização em casa. Que legal, muito, muito legal toda essa informação para nós aqui. Eu acho que quando se trata de criança, a gente tem que ter realmente uma preocupação, porque eles estão... Agora não, né? Por causa a maioria das crianças estão em casa. Mas quando vai para a escola, abre-se a porteira, né? Porque lidar com muitas crianças, e elas não têm noção de nada. Elas põem a mão em qualquer lugar, depois põem na boca, né? Põe a mão no chão, já põe a mão na boca de novamente, então elas não estão preocupadas. Então, realmente, de fato, ao mesmo tempo que isso é bom, que cria anticorpos, mas também você tem essa questão de evitar aquela incomodação ali temporária, que às vezes pode dar de maneira sazonal aí para vocês. Acho que nossas perguntas aqui, de modo geral, encerrou. Eu queria que você consegue levantar aqui, você pode escolher algumas perguntas que você sente aí confortável para poder estar respondendo algumas pessoas aí. Legal, estou vendo a pergunta da Norma aqui. Posso falar da pergunta da Norma? Pode. O Kit Kids pode ser utilizado seguramente a partir de qual idade? Gente, eu até reli os componentes de cada um dos olhinhos ali do Kit Kids. São seguros para bebês, desde bebês. Porque não tem nenhum óleo ali que seja forte demais, né? Que a pele de um bebê seja sensível demais. Não, são óleos, assim, muito suaves. Tem lavanda, tem lícia, tem camomila romana. São óleos muito, muito suaves e até bebês podem utilizar, tá? Não tem uma recomendação mínima de idade ali. Isso que você falou... que é muito importante, porque assim, a doTERRA ela se preocupa muito com a segurança das pessoas, especialmente das crianças. Então, Dr. Hill, que é inteligentíssimo, cientista, médico, todo o corporativo da doTERRA, a gente está falando dos óleos essenciais doTERRA, gente, que
que tem o CTPG, o grau de pureza máxima, que tem segurança na utilização. Gente, ele foi totalmente formulado para justamente esse equilíbrio muito suave para atender aí desde criancinha, de bebês, né? Pode estar utilizando. Fica à Muito bem. vontade, ó. O pessoal perguntando. Acho que Ó, respondeu a essa Elenir primeira colocou pergunta aí aqui, bem. ó. Legal. A Elenir colocou aqui, ó. Minha neta quebrou o braço, vai tirar o gesso. Qual óleo vai poder usar depois? Podem me ajudar? O copaíba e o frankincense, eles são muito poderosos regeneradores e cicatrizantes, tá? Se eu fosse escolher ali dos principais óleos que a gente conhece, 2 óleos essenciais poderosos para regenerar ali aquela fratura que já está sendo recuperada, eu usaria no local, de forma tópica, com óleo de coco fracionado, o copaíba e o frankincense, ou um dos dois, o que você tiver, né? São óleos essenciais ótimos, regeneradores e cicatrizantes. Copaíba é maravilhoso, gente. Copaíba ninguém deveria deixar de ter em casa. Copaíba é fantástico. Cara, todos os óleos, mas Copaíba é um coringa, né? Você consegue ter fazer muitas coisas e ele é justamente também para o sistema imunológico também. Ele é um ele é um poderoso óleo também para o sistema imunológico. Ele é Fica à vontade. anti-inflamatório, né? Ele é É anti-inflamatório, anti-inflamatório. então, para uma recuperação de uma fratura, ele é ótimo. Ó, outra Exatamente. pergunta aqui. O Stronger deve ser usado na sola dos pés somente ou tem outro ponto para a imunidade? Ele é isso que é legal para as crianças. A criança pega ali, ó, e passa onde ela quiser, né? Então pode passar nos pulsos, atrás da orelha, na nuca, na planta dos pés, como se fosse um perfuminho mesmo, né? Você meio que já ensina a criança a usar o rolon e ela gosta de ter essa autonomia. Você já vira a felicidade de uma criança pegando o próprio rolãozinho dela e ela mesma passando, né? É muito legal você criar essa autonomia, a criança se sente empoderada para poder cuidar da própria saúde e não depender dos pais para tudo. Né? Já vi vídeos de criancinhas pequenininhas passando ali o rolãozinho no pé, feliz da vida. Então, acho que o legal é isso. Foi feita uma linha Kids já para ser totalmente seguro para o uso das crianças. E esses são os pontos de maior absorção, na verdade, né? Pulsos, Uhum. nuca, atrás da orelha e sola dos pés. Perfeito, perfeito. Pode escolher outra pergunta aí, eu só quero comentar a respeito disso, dessa segurança, né? Porque às vezes a gente está acostumado como adulto a usar os óleos essenciais, e as crianças gostam de usar. Os meus filhos aqui, qualquer coisinha, pai, o meu pequenininho de 4, pai, passa óleo, qualquer coisinha, pai, passa óleo, passa óleo. Mas eles não podem pegar sozinho e utilizar. Agora o Kids não, o Kids se você pegar, olha filho, se você quiser utilizar, esse aqui você pode pegar toda vez que você precisar. Então ele já acostuma essa segurança para eles, né? Para nós, ficar mais tranquilo que eles não vão pegar escondido um outro óleo essencial e usar de uma maneira incorreta, né? Legal. Ó, tem uma pessoa que comentou aqui, minha filha quer usar o Calmer toda hora, até eu, gente. Quando eu vi esse kit, provei cada um deles, eu quase briguei com as crianças para ficar para mim, porque é muito gostoso o cheirinho enfim, é gostoso de se ver, porque ele foi feito ali para ser atrativo para as crianças mesmo. E quando você Uhum. sente o aroma, ele é muito bom. Enfim, eu sou suspeita a falar que eu gosto muito. Eu também. Eu gosto do verdinho, que eu esqueci o nome. Eu gosto de É pegar o verdinho e passar, é muito cheiroso. acho que o Thinker é o azul, né? Tava achando que era ele. Tô procurando aqui as perguntas. Isso. O pessoal sobe muito aqui as perguntas, então se vocês quiserem reformular a pergunta novamente, pode fazer novamente, porque subiu aqui, a gente não consegue pegar de novo as perguntas. E... uma pessoa colocou uma informação bem importante, ó. Psoríase também é autoimune. Então, olha que Uhum. interessante. A gente tem caso de psoríase aqui em casa também, né? Que casa é essa que só tem autoimune? Mas essa já veio por parte do meu marido, né? Ele tem psoríase fraca, né? Não é aquela que fica uma parte inteira, né? Do braço com uma escara bem grossa, não.
mas são alguns pontinhos específicos, né? Um pontinho no cotovelo, um pontinho aqui no joelho, enfim. E eu uso muito melaleuca e copaíba com eles. Melaleuca, copaíba, às vezes eu coloco o frankincense também, e a gente faz ali uma aplicação tópica e percebe uma grande melhora. Né? Tanto meu marido como minha filha, que ela tem psoríase capilar, o dela, ao invés de ser esses pontinhos, é o couro cabeludo. Isso, fica mais escamoso, assim, mais seco. E aí a gente pega um shampoo neutro e coloca também copaíba, melaleuca, frankincense. Ela usa e alivia, assim, quase que instantaneamente, logo após a lavagem. Então, é uma doença autoimune também, mais ligada à pele, só que também tem fundo emocional. Então, na aromaterapia, a gente ainda usa um cítrico e um calmante, ou seja, um lavanda e um tangerina, coisa assim. Então, eu tive um cliente meu que conseguiu com a lavanda, porque era questão, é muita questão emocional, né? Emocional. E conseguiu, juntou a copaíba e a lavanda, usou a lavanda para o estresse, para ansiedade, e ele teve um resultado assim muito rápido. Talvez nem todos vão ter um resultado rapidamente, mas assim, uma semana ele já me mandou mensagem, ele mandou um retorno para mim, muito agradecido, falou: olha, nossa, o resultado foi maravilhoso, basicamente está 100% já. Olha que perfeito. Porque tem o gatilho, lembra que eu falei que tem um gatilho que ativa a doença? O gatilho da psoríase é totalmente emocional. Exatamente. E muitos disso é por questão emocional, estresse, conforme que foi o que aconteceu com você, né? O estresse, né? Então, por isso que a gente tem que usar bastante o óleo essencial como balance, com toda a parte emocional, porque a emoção, a parte emocional também causa doença, como ansiedade e depressão, que é uma doença, né? Então, as doenças emocionais hoje são muito grandes. Então, quando a gente fala de imunidade, não de imunidade, nós estamos falando também da questão emocional, porque hoje a Organização Mundial da Saúde é alarmante o número de pessoas que estão com depressão, com ansiedade, é muito grande. A rotina de hoje é muito sobrecarregada, né? É muitas coisas diferentes da nossa vida no passado, né? Quando eu e você era criança, que eu vivi uma vidinha um pouquinho mais pacata, né? E nossos pais eram mais pacato ainda, né? Então, essa questão do estresse, da depressão, da ansiedade aumentou muito. Então, a gente tem que cuidar realmente com a parte emocional para não desencadear a doença autoimune, enfim, várias outras doenças aí que pode estar fazendo mal para o nosso organismo, né? Exato. Acho que não é à toa que o óleo de lavanda é o óleo mais vendido no mundo, né? Porque realmente cresce cada vez mais o número de pessoas que têm problemas emocionais ou de ansiedade, de estresse, né? Na minha infância, a ansiedade era só algo momentâneo, não era algo diagnosticado. Hoje, a gente vê que ansiedade é um transtorno, né? É algo diagnosticado ali como uma doença realmente, né? Imagina nessa situação de isolamento social, né? O tanto de pessoas que estão com esse tipo de problema emocional ou de ansiedade, de depressão, e isso nem vai entrar para os números agora porque elas não foram diagnosticadas. Quando o movimento ficar mais normal, né, puder mesmo ir para consultas médicas, para psicólogos com mais frequência, aí vai aumentar esse número, porque a gente vai ter um número real das pessoas que sofrem desse problema pós-pandemia, né? Exatamente. Só o futuro a gente vai saber todos os efeitos realmente dessa questão, o medo, o pânico, as pessoas ficando desempregadas, as pessoas perdendo o seu negócio, né? Pessoas com o negócio fechando as portas e deixando dívidas. E aí tem pessoas que estão, né, com aquele sentimento de até suicídio por questões de todo o desenvolvimento, desencadear toda essa situação emocional. Então, gente, é isso, né? Eu acho que a gente tem que cuidar de todos os fatores. Nosso corpo é algo incrível, uma máquina maravilhosa, uma máquina perfeita, que precisa muito zelo. Eu gosto de falar que as coisas internamente dentro do nosso corpo, a gente não olha nitidamente aquilo que está dentro do nosso corpo. Por isso que a gente come todas as porcarias, as coisas que tem por aí, e a gente às vezes não se preocupa. E a gente só vai, bebe uma água, bebe um refrigerante, uma água às vezes que não é tão pura,
o ar que respiramos não é tão leve, né, que nem da roça, que nem da fazenda, e a gente tem muitas coisas vindo até nós, e a gente, acho que todo mundo aqui, talvez, já pegou uma mangueira de cano da pia e olhou dentro, né? Ali passa tanta coisa, né? Todos os dias ali a gente lava a louça e aquele cano vai ficando sujo. E é exatamente como fica dentro do nosso organismo. Nós recebemos uma enxurrada de coisas que precisamos fazer essa faxina, essa limpeza diariamente para realmente ficarmos livres das doenças e estar mais protegidos. André, eu acho que nossa live aí foi muito válida, acho que foi muito produtivo para muitas pessoas. Gostaria de responder várias perguntas aí, mas o tempo, eu não sei que horas nós começamos uns 10 minutos atrasado, mas é só 1 hora, é só 60 minutos e pode ser que caia a qualquer momento. Então, eu gostaria de agradecer. Se você quiser dar suas considerações finais e a gente se despede do pessoal. E quem tiver dúvida, entre em contato com a pessoa que convidou você para a live. Vamos lá no grupo do WhatsApp, pode perguntar lá, a Andréia está lá também, pode perguntar para nós, para responder outras dúvidas que não foram respondidas aqui, tá bom? Suas considerações, minha amiga. Bom, primeiramente eu quero agradecer, acho que foi uma ótima oportunidade de aprendizado, de compartilhamento, e eu digo que o maior retorno que a gente tem é poder compartilhar algo que nos faz bem. Então, eu pude hoje compartilhar algo que me faz bem, assim como você compartilhou, Everton, assim como as pessoas que estão aqui assistindo compartilharam, né, suas dúvidas, suas perguntas. E é um momento em que a gente consegue ficar próximo em meio ao isolamento, né? A gente poder estar junto ali, aqui numa live, numa reunião, falar um pouco mais daquilo que nos faz bem. Então, é por esse motivo, né, que realmente eu sou apaixonada pela aromaterapia, apaixonada pelos óleos essenciais, e por isso que eu fui buscar, né, estudar mais a fundo, fiz cursos, tirei certificados, e enfim. E cheguei um momento até de fazer meu curso, quem diria, né, que eu ia chegar a esse momento de fazer meu curso, e é só gratidão que eu tenho a compartilhar com vocês, né? Gratidão por compartilhar, gratidão por vocês ouvirem, e que a gente espalhe esse bem para as outras pessoas, né? Sendo aromaterapeutas do nosso lar, e depois da comunidade, e depois de todo mundo que a gente conseguir alcançar. Gratidão. Exatamente. Aqui, se a gente conseguir uma pessoa que se mudou alguma coisa para alguma pessoa, já valeu a nossa live, já valeu todo o aprendizado aqui, e certamente alguém vai se beneficiar e vai mudar alguma coisa, transformar alguma coisa individual. André, gratidão ao pessoal que quer seguir a Andréia, o Instagram dela é Gota da Planta. Quem tiver interesse, a Andréia tem um canal dela no YouTube, Andréia Balieiro, tá, né? Isso. Como Andréia Balieiro? Gota da Planta e Andréia Balieiro. Tá. O canal dela, gente, olha, é riquíssimo e tem o curso dela também. Quem se interessar no curso pode me procurar, pode procurar a Andréia, que a gente pode estar encaminhando aí o link do curso dela, né? E tenho certeza que vai vir muito conhecimento para vocês também. Gratidão a todos vocês, que nós possamos levar como a Andréia falou, eu gosto de dizer que os óleos essenciais é um mundo sem fim, um universo que não tem volta. Se você entrou nele, você se apaixona, você se encanta, e o mosquitinho picou você, nunca mais você deixa de usar óleos essenciais, porque é maravilhoso e é uma missão de vida. A gente ajudar pessoas, modificar a saúde das pessoas financeiramente, porque tem um negócio, uma oportunidade também, mas especialmente a saúde das pessoas. André, muita gratidão, gratidão a todos que participaram da nossa live de hoje, da Jornada das Lives. Uma excelente noite, minha amiga, e uma excelente noite a todos vocês aí que participaram. Tchau.